Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos. Pessoal, eu hoje vou fazer a correção do exercício, né, que eu pedi para vocês. Deixa eu só ir para a página inicial, né? Eu coloquei em PDF para ficar mais fácil. Eu queria só colocar uma questão com relação a isso, a esse trabalho, que na verdade vocês tinham que, junto do trabalho, né, utilizar o manual de identificação, né, da classificação de solos. Então, eu vou deixar as duas abas abertas aqui para ser uma auxiliar à outra, tá? Então, a gente vai fazer a correção de uma forma bem tranquila e eu espero que vocês consigam acompanhar e compreender. Primeiramente, o que que eu queria? Eu queria que a partir das características físicas de descrição, tanto a descrição da paisagem, do relevo, como as descrições mineralógicas e algumas análises de laboratório que foram colocadas, vocês conseguissem traçar esse perfil de qual solo era a partir da identificação. Lembrando que eu joguei mesmo para vocês para ver a forma como vocês trabalhariam. Obviamente, nem todo mundo compreendeu ou fez de um jeito que não era o que eu esperava. Porém, eu estou aqui exatamente hoje para corrigir e mostrar para vocês como que era para ter sido feito. Primeiramente, a descrição do solo é a descrição de um solo, não na nossa região, né? Então, é uma descrição de um solo na região de Santo Antônio do Goiás, né? Então, uma fazenda, e eles colocam aí, né, uma situação em que é um declive, né? Se vocês observarem aí, ó, ele apresenta o quê? 2,3% de declividade, 2 a 3% de declividade. O que é isso, pessoal? Vocês acham que é muito ou é pouco? Começa daí, a gente começar a entender o que está descrito para nós, né? Se eu chego para vocês e falo hoje que a caixa de caixinha de Heineken está custando R$ 25 a caixa com 12, vocês vão agora correndo comprar. Por quê? Porque para vocês têm um parâmetro de preço e sabem que R$ 24 uma latinha de Heineken não existe, né? A não ser que seja samba, ou Nova Skin, ou aquela serrana, é quase impossível a gente encontrar uma cerveja por R$ 2. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos valores à nossa frente e que não são muito esclarecedores. Se eu falar para vocês que a gasolina tá R$ 2 no litro da bomba, vocês vão falar, não, a professora tá muito louca. Não tá, porque vocês convivem, vocês entendem os valores, vocês consomem. Mas quando a gente fala, às vezes, a respeito de declividade ou alguns números técnicos, muitas vezes isso não está tão claro à nossa mente. Então, eu vou dar uma dica para vocês em relação à declividade, tá bom? Vamos pensar que nós temos um terreno de 100 metros. Então, um ponto de referência, estamos parados e nós temos 100 metros à nossa frente. Então, a gente coloca uma estaca nesse ponto, anda 100 metros. Se a gente passasse uma fita imaginária de 100 metros, é como se nesses 100 metros houvesse uma diferença de altura em 2 metros. Entenderam? 2 a 3 metros. Então, é 2 a 3% de declividade. Então, em 100 metros tem uma diferença de altura em 2 metros. Alguns de vocês devem falar assim, nossa, professora, até que é grande essa diferença, mas não é. 2 a 3% de declividade é considerada uma declividade baixa, né? É considerado muitas vezes plana, tá? Então, o perfil é uma cobertura vegetal de pastagem de braquiário. É uma altitude entre 800 metros aí, né? Uma altitude boa. Boa porque eu falo. É uma altitude interessante para certos cultivos, por exemplo, o milho, né? Ou até mesmo a soja. Então, são altitudes interessantes.
Sobre a litologia, a formação geológica, ele está falando que é granito, né? É granulítico. O material originário é algumas rochas ígneas, né? Máficas, escuras, e alguns minerais félsicos, nada muito esclarecedor. Pedregosidade não tem, não apresenta nenhum tipo de horizonte que apresenta a plintita ou petroplintita. Rochosidade também não tem rochosa. O relevo é plano, ó. Então, apesar da declividade, né, alguns de vocês podem achar que essa declividade aí ela tá alta, mas não, ela tem um relevo plano. E o relevo regional, ele é entre plano e suave ondulado. Então, ele, no geral, ali é uma região plana, quanto muito um pouco ondulado. Ela apresenta um pouco de erosão, então a erosão laminar, então o que significa? Significa aquela perda inicial de solo, mas nada muito aparente. A drenagem, desculpem, acentuadamente drenado, então ele apresenta a drenagem, né? E como a gente sabe que ele é bem drenado? A gente vê pela coloração do solo. Alguns acúmulos de água são característicos, né, em determinados locais. E nesse caso, é bem drenado. A vegetação primária é uma floresta tropical subcaducifólia. O uso é uma pastagem e foi descrito por uma pessoa chamada Antônio. Essa é a primeira parte do nosso solo. Então, a gente aí já tendo algumas caracterizações. A segunda parte, a gente já parte para a parte do quê? A descrição morfológica, que é o quê, pessoal? É questão de coloração, da textura, das estruturas, dos agregados, da plasticidade, da questão de dureza e etc. E aí a gente vai iniciar então no horizonte AP, tá? Então ele apresenta o AP, a gente começa com esse horizonte, beleza? Então o horizonte AP, ele vai ter de 0 a 24 centímetros, ele é vermelho, então toda a coloração que abrange aí entre 2,5 YR ou menos, ele é vermelho, né? Essa forma de coloração a gente vai ver na carta de Munsen, então quando a gente fizer a nossa aula prática de campo, a gente vai levar, a gente vai fazer essa estruturação, essa descrição morfológica também. Então, ele tem, entre o vermelho e o bruno avermelhado, ele tem de 0 a 24 centímetros, é esse horizonte A. Tá? Mas esse horizonte A é um A o quê? Então, a gente vai ver aí que horizontes com a coloração acima, né, de 3,3, ela é considerada clara, né? E dentre os horizontes A, as descrições e classificações do horizonte de superfície, que é o horizonte A, que apresenta a coloração de YR de 3,3 para cima, é claro. E dos claros, a gente vai ter, então, dois tipos, que é o A fraco e o A moderado. Porém, aqui na estrutura, ela é uma estrutura moderada e forte. Então, ela não pode ser um A fraco. E por esse motivo, ele é classificado, então, e conhecido como um A moderado. Tá? Então, ele apresenta um A moderado, por essas características. Tá joia? Então, a gente tem esse início de classificação, tá bom? Então, o que nós podemos fazer agora? A partir daí, nós vamos avaliar os demais horizontes que temos, tá? Então, vamos lá, vamos começar a ver alguns aí, algumas descrições. Então, partindo para o horizonte B, né? A gente já vai observar os horizontes, então a gente tem o A fraco, certo? Primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, é observar o horizonte A. Né? Então, como ele tem a estrutura moderada e forte, ele tem, não pode ser o A fraco. É claro, dentre o claro, a gente tem o A fraco e o A moderado. O A fraco ele não admite estrutura moderada e forte, portanto, é o A moderado, tá?
a gente tem esse início e agora a gente vai para a parte do horizonte B. A gente vê que é um horizonte grande, né? Do 37 e vai mais de 2 metros. Então, ele é grande. Agora a gente vai na caracterização mineralógica. A gente primeiro vê se ele tem um gradiente textural. Então, a gente vai pegar os teores de argila. E esse teor de argila, a gente vai fazer uma conta que eu passei para vocês, certo? Então, como que a gente vai começar a fazer? Vamos pegar aqui. Primeiro de tudo, a gente vai ver se tem gradiente textural. Então, a gente tem uma conta para fazer. E qual é essa conta? É para saber se existe o gradiente textural. E o que é o gradiente textural? É aquela diferença grande entre o horizonte A e o horizonte B do teor de argila. Então, a gente vai lá no manual e existe, então, uma forma da gente fazer. Né? Então, vai ter um fator de correção. Então, o fator de correção que é 1,8, 1,5 e 1,7. Então, a gente vai ver aqui, ó. Eu vou só buscar essa informação. Então, para quem não sabe, o PDF, a gente pega o Ctrl L e localiza a palavra que quiser. Tá? Então, vamos lá. No cálculo, para saber se tem aqui, ó. Encontramos, ó. Para saber se tem um B textural ou não, primeiramente a gente vai fazer o quê, ó? A gente tem 3 fatores. Ou é 1,5, ou é 1,7 ou é 1,8. Tá? Então, a gente vai saber como que vai saber. Se nos solos com teores de argila no horizonte A maiores que 400 gramas por quilo, né? Aí entre 150 e 400 e menores que 150. Então, a gente vai usar o fator de correção de 1,5, tá? Então, a gente vai multiplicar, olha só, a gente vai pegar esses 609 e multiplicar por 1,5 e ele vai dar um valor. No caso, esse valor vai ser de 913,5. E esse valor de 913,5, ele é maior do que 709, que seria o valor do quê? Do horizonte B, né? Aqui o horizonte B. Então, se ele é maior do que 709, significa que eu não tenho um gradiente textural. E por que 1,5? Porque é maior do que 400. É maior do que 400. Tá? Então, se eu tenho esse valor de 609 vezes 1,5 maior do que o valor de argila no horizonte B, eu não tenho um gradiente textural. Então, aqui eu já excluo alguns daqueles tipos de solo que apresentam gradiente textural, que nós vimos, né? Então, já é excluído algum desses solos que apresentam esse tipo de gradiente textural. Então, estamos em busca do horizonte B agora, tá? Então, a gente não tem o gradiente textural. Eu já excluo, e a gente não tem horizonte Gley, a gente não tem horizonte petroclíntico, plíntico, e dentre os horizontes que não tem o gradiente textural, a gente tem alguns clássicos, né? Mas já tira o gradiente textural, né? Aí, outra questão que nós temos aqui, ele é muito grande, né, o B. E uma relação silt-argila, ó, ele é B grande, ele não tem gradiente textural, e ele tem uma relação silt-argila aqui, né, no horizonte B, o quê? O que vocês acham? É uma relação silt-argila baixa. Então, exclui também o horizonte B incipiente. Pessoal, se vocês tiverem dúvida em relação aos horizontes que eu passei, vocês têm tudo descrito na aula, muito bem explicado. O que é um B incipiente, o que é um B latossólico, o que é um B textural, né? O que é um B
e os diversos B que a gente viu, espódico, plânico, certo? Então, o que é a relação silt-argila que eu expliquei para vocês? Tem a ver com intemperismo. Então, quanto maior é a argila que eu tenho e menor é o silt que eu tenho, a relação é menor. Então, quanto mais argila eu tenho, significa que mais intemperizado é meu solo. Então, acima de 0,6, eu tenho um bem incipiente, que aí caracteriza esse incipiente. E o bem incipiente, geralmente, ele está dentro aí a 50 centímetros, tá? Então, você não vai ter ele como bem incipiente, porque ele estaria na média aí de uns 50 centímetros e não de quase 1,5 m, 2 metros aí. Entenderam? Então, essa é uma dos indícios que eu tenho B grande, uma relação silt-argila baixa, né? Então, é baixa a relação silt-argila, é grande o meu B e não tem um gradiente textural. Agora a gente vai vamos lá na descrição morfológica. Eu noto aqui, ó, que eu não tenho serosidade. Então, eu descarto a serosidade, que é muito característica no benítico. Então, se eu olho na descrição morfológica e vejo que eu não tenho um benítico, eu já disse, desculpem, pessoal, que eu não tenho serosidade, isso como eu vou descrever? Eu vou pegar o material no campo e vou falar, ó, ele é escuro, ele é argiloso, ele é forte, é pequeno, é granular, é pegajoso e é seroso, apresenta serosidade. Se apresentasse serosidade, ele seria, então, benítico. Como ele não apresenta serosidade, eu descarto, então eu acabo tendo como alternativa o belatossólico, como a gente já havia visto, como é um relevo plano, você tem algumas características, né? E outras características importantes que a gente pode observar aqui é que a saturação de bases no horizonte B, ela apresenta maior que 50, ó. Se eu olhar aqui, eu tenho o pH em KCl maior do que o pH em água, o que me caracteriza delta pH positivo e nos induz a solo ácrico, que a gente viu na aula passada. Além disso, o teor de óxido de ferro é relativamente alto, ficando aí em torno de 240, 260, que a gente pode ver aqui, né? Outra coisa, a gente tem um delta KI, o KI, aliás, a gente tem que não é incipiente mesmo, né? Que é o intemperismo. Então, a relação entre os óxidos de silício e óxido de alumínio, ele tem 1,39, é baixo. Para ser bem incipiente, a gente tem que ter muito mais do que isso. Então, ele é um belatossólico mesmo, tá? Beleza. Então, essas características que nós tivemos agora, já dá para a gente partir. Então, vamos lá, vamos repetir. Professor, o que é o delta pH que a senhora falou? O delta pH é quando eu pego o valor do KCl, do pH em KCl, e subtraio pelo valor de pH em água. Se der positivo, é um caráter ácrico. E isso está dentre as descrições que nós fizemos em aula, que eu mostrei para vocês sobre esses caráteres, né? Ácrico, férrico, etc., álico. Então, e o óxido de ferro, ele é relativamente alto aqui, né? E o CAI é uma caracterização interessante também com relação ao intemperismo, né? Aqui, ó, a gente tem baixo e provavelmente aí a gente teria que ter mais alto do que isso para caracterizar, então, bem incipiente. Então, ele não é incipiente, ele é grande, ele tem uma relação silt-argila baixa e um CAI baixo também. Então, a relação de óxidos de silício com óxido de alumínio é baixa. O que significa, pessoal? Que aquela questão das argilas, a degradação do silício já foi muito feita, transformado tudo basicamente em óxido de alumínio. Então, agora, a gente pode partir para a classificação, tá bom? Então, a gente vai aqui, ó, para primeiro nível categórico. Então, a chave, né, de identificação do primeiro nível categórico. Não achou, mas a gente vem aqui, quer ver? Vamos lá.
Aqui, ó, primeiro nível categórico, tá? Então vamos lá, o primeiro nível categórico. No primeiro nível categórico, são classificados de acordo com a seguinte sequência: solos que apresentam horizonte ístico, não apresentam horizonte ístico. Vocês lembram que ele apresenta um horizonte A moderado, tá? Segundo, outros solos sem horizonte B diagnóstico satisfaçam os seguintes requisitos: a ausência de horizonte Gley, então, outros solos sem horizontes diagnósticos, não, né? Ausência de horizonte vértico, não, ele tem um horizonte B, que é o horizonte diagnóstico. Outros solos com a relação textural insuficiente para identificar um B textural, que apresenta horizonte vértico. Não, a gente não tem um horizonte vértico, tá? Outros solos que apresentam um horizonte B espódico. Não temos horizonte B espódico. Outros solos que apresentam horizonte B plânico. Não temos horizonte B plânico. Outros solos que apresentam horizonte Gley. Não temos horizonte Gley. Outros solos que apresentam horizonte B latossólico. Opa, achamos aqui. Então, a primeira classificação é latossolo. Beleza? A gente vai passar agora para o capítulo 10. Vamos lá, vamos ver se eu encontro aqui. A página é 195. Vamos por aqui, ó. 195. Vamos lá. Capítulo 10, latossolos. Então vamos lá nos latossolos, né? Ó. Ih, pessoal, peraí. Vamos lá. Aqui, ó, os latossolos. Então agora a gente vai para o segundo nível categórico, que são as subordens. Tá? Então a gente vai olhar aqui a coloração, tá bom? Então vamos lá no horizonte B de novo. A descrição morfológica. O horizonte B aqui, ó, o B, a gente tem tudo R, tá vendo? Tudo R. Todos os que têm R são vermelhos. Eles não têm a mistura. Acima de 2,5 com YR já é vermelho, tá, pessoal? Então a gente tem 2,5 YR, tem várias nomenclaturas da coloração. Isso daí depois a gente pode ver melhor na aula prática, em que eu posso descrever certinho para vocês tudo. Mas enquanto isso, esse 10R significa que ele é vermelho. Então a gente vai para o vermelho. Então vamos. Latossolo com matiz 2,5 ou mais vermelho, na maior parte dos 100 primeiros centímetros, inclusive BA. E é o que aconteceu. Então a gente já pôs aí que ele é um latossolo vermelho, tá? Beleza. Agora a gente vai para o terceiro nível categórico. Então vamos atrás dos latossolos vermelhos aqui. Vamos descer. Latossolo amarelo, vermelhos, ó. Vamos lá então. Latossolos vermelhos, né? Perférricos, solos com teores de óxidos de ferro maior que 360. Vamos lá, né? 360. Óxidos de ferro não, 265, 247. Então não é esse. Acriférricos, solos com caráter ácrico. A gente viu que ele tem. Ele tem, não tem, pessoal? Ele não tem o delta pH lá que eu mostrei aqui para vocês, ó. O delta pH não é positivo. Então, ele é um acre, ele apresenta característica ácrica em um ou mais horizontes dentro de 150 a partir das superfícies do Sol, os teores de ferro, de 180 a 360. Vamos ver. Realmente, né, de 180 a 360 está dentro aí da nossa especificação. Maravilha. Né? E então a gente tem essa característica, né? Ele é um acriférrico, ele tem a característica então de 180 a 360 gramas por quilo, né, de solo, de óxido de ferro. E agora a gente vai para a quarta classificação, né? O quarto nível categórico. Então vamos lá nos acriférricos.
Peraí, pessoal, perdi aqui. Ó, os acriféricos, mas não são amarelos, eles são vermelhos. Vamos lá. Ó, os vermelhos. Ó, os acriféricos. Latossóleo acriférico petroplíntico. Não, não temos petroplíntico. Úmicos, também não temos úmicos. Acriferros espesso úmico, não temos caráter úmico. Então, o que nos resta é um latossolo vermelho acriférrico típico, que é um solo que não vai se enquadrar nas classes anteriores. Tá bom, pessoal? Então, basicamente era isso, né? Eu sei que muitos de vocês não chegaram até aí, mas eu espero que vocês tenham compreendido como é feita essa classificação a partir das características morfológicas e de algumas características químicas que foram levadas no laboratório também. Vocês viram, né? pH, relação silt-argila e tudo mais. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada.